E agora, vamos tomar aquele cafezinho com o nosso convidado do dia. No programa Café com Bala, entrevista. Dramático quando passou a ser alvo de investigações no Brasil. Ele foi acusado de envolvimento em atos antidemocráticos e recebeu uma ordem de prisão. Segundo a Justiça, ele teria participado da organização de manifestações que pediam a intervenção militar e questionavam o sistema eleitoral. Diante da possibilidade de ser preso, Eustáquio decidiu deixar o país e hoje encontra-se foragido. Ele alega ser vítima de perseguição política e afirma que sua prisão seria uma forma de censura ao seu trabalho como jornalista. Na entrevista de hoje, vamos conversar com ele para entender sua versão dos fatos, seus planos para o futuro e sua visão sobre o cenário político atual. Fique conosco para conferir essa conversa exclusiva. Bom dia, Oswaldo, quero agradecer muito pela confiança aí, por dar essa oportunidade para a gente conversar contigo. Quero saber como está o amigo, está tudo certinho? Está bem, amigo? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Graças a Deus, estou bem, estou debaixo do favor de Deus, vivendo hoje em Madrid, no Reino da Espanha, sob proteção internacional, com um asilo político junto com os meus filhos, Bernardo e Oswaldinho, e lutando pela liberdade da expressão, pela liberdade de uma nação, e firme nos propósitos de Deus, que é o que rege a minha vida. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E a tua saúde? Como é que está a tua saúde? Eu percebo que você está meio debilitado, assim, não? Como é que está? Pisando sobre uma cadeira de rodas. E sim, a minha saúde foi muito afetada. Até hoje eu carrego marcas no meu corpo de tortura física e psicológica do Complexo Penal da Papuda. E, infelizmente, eu fiquei 3 anos sem poder andar. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para o povo brasileiro. Eu já consigo andar, ainda com a ajuda de uma bengala, mas eu já deixei a cadeira de rodas. Depois de 3 anos de intenso tratamento comandado pela equipe médica da doutora Nise Yamaguchi, uma das melhores médicas do mundo, a base de tratamento de ozonioterapia da minha amiga Márcia Topa, aí de Curitiba, e outros tratamentos aí com a doutora Maria Emília Gadelha, tratamentos que eu tenho feito aqui na Espanha também de reabilitação. Eu já consegui ter uma grande melhora na minha saúde. Agora, sim, o Estado brasileiro me colocou na cadeia indevidamente como uma pessoa normal e me tirou da cadeia, sob uma cadeira de rodas, quase morto. Então, sim, eu carrego essas marcas no meu corpo de tortura física e psicológica do Estado brasileiro, mas que Deus está comigo, Deus está me abençoando e hoje eu estou melhor. O Bruno Henrique na roda de conversa aqui. Bruno, fique à vontade, meu amigo. Tempo que eu gostaria de falar com o Eustáquio, estive com o Eustáquio aqui na cidade de Curitiba. Ô Eustáquio, você está dizendo que está em Madrid, o seu advogado inclusive falou ontem e fez duras críticas às ações do Supremo Tribunal Federal e alegou que seu cliente, no seu caso, né, se referindo a você é uma vítima de uma perseguição política e violações de direitos humanos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão dessa perseguição política, sobre essas violações, até quando isso deve acontecer, você como um dos principais alvos exatamente da justiça aqui do Brasil, até porque você é considerado um homem procurado pela justiça brasileira. Eustáquio, bom dia para você. Bom dia, Bruno, e eu quero dar uma notícia para você em primeira mão. Isso é um furo de notícia. Você que é meu colega jornalista sabe bem o que é um furo, e você vai dar um furo com bala, um furo internacional, porque essa notícia vocês vão ver nos jornais do Brasil a partir da tarde de hoje e nos veículos de comunicação internacionais também a partir da tarde de hoje. Eu estou aqui com um documento que acabo de receber do meu advogado, em que o Ministério Público da Espanha acaba de rechaçar o pedido de extradição do Estado brasileiro solicitado por Alexandre de Moraes e homologado por Lewandowski, hoje ministro do governo do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público da Espanha disse: o que vocês estão chamando de crime no Brasil, aqui para nós é liberdade de expressão. E isso vai ser uma bomba hoje nos jornais midiáticos brasileiros aí. Então eu trago em primeira mão isso aí para vocês verem da importância e da honra que eu dou a este programa, que eu já estive pessoalmente em Fazenda Rio Grande, creio que há 2 anos e meio. Então eu trago primeiro essa grande notícia de repercussão internacional em primeira mão para vocês podem ver, não está em nenhum jornal, mas 2 ou 3, a Folha de São Paulo já me procurou, e eu não mandei o documento ainda, porque eu estou dando prioridade para essa entrevista. Depois disso eu vou fazer toda essa questão. Mas falando sobre a violação de direitos humanos, o Bruno, a gente estudou na cadeira de jornalismo que o Brasil passou por uma ditadura militar e que o Brasil torturava, assim, o Estado brasileiro, a ditadura militar, assim como chamam, praticava um ato chamado censura prévia, que eles falam, os ditadores, os porões da ditadura praticavam a censura prévia. Bom, quero falar um pouco sobre isso para responder a tua pergunta. Meu pai serviu o Exército Brasileiro nessa época. E o meu pai me dizia: filho, não é uma ditadura, é um regime. E sim, havia a censura prévia. E como que acontecia? O Didi, o Dedé, o Mussum, estavam na TV Tupi, mandavam a fita dos Trapalhões pro general, pro censor. Ele olhava e, tá, isso aqui pode ir pro ar. Isso aqui o Didi falou, general, não sei o que, melancina, isso aqui corta, não vai pôr, manda editar isso aqui. Censura prévia funcionava assim. E isso é considerado como o terror da história do Brasil. Mas eu quero dizer para você que hoje a censura imposta sobre mim, ela é ainda pior que a censura prévia. Porque eu não tenho a oportunidade, igual o Didi, igual o Renato Aragão, de apresentar minha fita pro Alexandre de Moraes para que ele deixe eu falar pelas redes sociais. Eu estou permanentemente censurado e as minhas redes sociais estão fora do ar por determinação do Supremo Tribunal Federal. E a partir dessa violação do meu direito humano, o Moraes comprou uma briga com o Elon Musk, com o Zuckerberg, com o Donald Trump. E agora, a partir dessa briga que ele começou comigo, a grande imprensa ignorou, que a grande imprensa chama de ditador, que deu de porão da ditadura a censura prévia, mas ignora essa censura pior que está sobre nós, e óbvio, claro, eu estou baixo a uma censura desproporcional. E depois de 3 prisões ilegais, depois de apanhar, ter marcas no corpo, no Complexo Penal da Papuda, sim, houve uma grave violação de direitos humanos, no meu caso, até porque o inquérito 4828, o inquérito que me levou à prisão, foi arquivado pelo Ministério Público sequer sem oferecimento de denúncia. Ou seja, o Moraes não pôde me condenar porque não houve denúncia do Ministério Público. Então, as 3 prisões preventivas que eu tive, que me deixaram, a última que me deixou sob uma cadeira de rodas, foram em vão e nada quer falar sobre isso. Ninguém da grande imprensa quer falar sobre isso porque se tornaram cúmplices deste crime de violação dos direitos humanos cometido pelo ministro Alexandre de Moraes, que eu estou denunciando aqui nos tribunais da Espanha e, como eu tenho uma solicitação de asilo político, que possivelmente vai ser deferida por toda essa história, vai ser uma comprovação. Então, tudo isso que está acontecendo, sim, é uma violação de direitos humanos e pior, transcendendo esse suposto crime que eles me imputam aos meus familiares. A minha filha, a Mariana, ela teve a sua casa invadida em Brasília para buscar o celular, querendo saber o que ela falava com o pai dela. E sabe o que fizeram? Fizeram uma revista íntima na menina para encontrar o celular, e por óbvio não encontraram. Uma violação gravíssima dos direitos humanos que vai estar na história recente, Bruno, que talvez você faça parte da escrita dela, porque nós, como jornalistas, somos aqueles que escrevemos a história em tempo real. Inclusive citou sobre a sua filha, os bens estão bloqueados desde 2022, assim como os de sua filha. Você vive como na Espanha? Você mora de que forma aí? Porque a gente sabe que os custos eles são altos. Como é que é o seu ganha-pão exatamente? Como é que você sobrevive aí na Espanha, Eustáquio? Veja, eu acabei escrevendo 4 livros.
O último deles é uma capa provocativa, chama-se Prenda-me se for capaz, que tem uma foto do Alexandre de Moraes, uma foto minha, dividida pela bandeira e pela Constituição espanhola. O que essa capa quer dizer? Entre o desejo de Moraes me prender e a execução disso, existe uma barreira, a Constituição espanhola. Isso é incrível. E um dos meus livros, O Lado Oculto da Papuda, que antecedeu esse, foi best-seller na Amazon. E, inclusive, esse dinheiro também foi bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Então, eu acabo que, através da venda dos meus livros, na margem, tá, Bruno? Porque quando eu coloco em plataformas oficiais, acaba sendo derrubado também, é que eu consigo ter um pouquinho de dinheiro para me manter, para sobreviver. Eu não posso reclamar. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sou um homem de fé, eu sou um homem cristão. E existe um texto na Bíblia que diz assim: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então eu vivo bem aqui na Espanha, vivo com os meus 2 filhos, o Oswaldo André e o Bernardo. A gente não tem uma vida de luxo, mas para comer aqui não tem arroz e feijão, né, que é o Ramon Ibérico, que é a comida típica deles e outras coisas, não tem faltado. E eu também tenho, aqui na Espanha, feito alguns trabalhos como produtor de jornalismo, porque eu sou da velha guarda do jornalismo investigativo, vou fazer 47 anos esse ano, tenho 20 e poucos anos de carreira em jornalismo. Então eu tenho feito também a produção de jornalismo para uma emissora de TV chamada Distrito TV aqui, que é uma emissora posicionada à direita, e também conto para vocês em primeira mão, hoje é um dia de grandes notícias, né? Terminando a entrevista, eu vou sair rapidinho, porque eu vou assinar o contrato com essa TV Distrito e inicio um programa de TV numa TV aberta na Espanha a partir do 1º de abril, do dia 2 de abril. E para o Oswaldo, qual que é a sensação que você tem, Oswaldo? Porque a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que a gente não tem mais aquela questão do direito. Vai acontecer daqui uns dias aí o julgamento do Bolsonaro, mas parece que as cartas já estão todas marcadas, elas. Qual que é o teu sentimento em relação a tudo isso, Oswaldo? Veja, o meu sentimento com relação a tudo isso é que essa perseguição absurda que tentou se impor no Brasil, e começa a partir de mim, e eu disse lá atrás, né? Assim, essa perseguição começa em mim, mas termina no Bolsonaro. Essa foi a minha denúncia. Por isso que eu estou preso, por isso que eu estou exilado, né? Fui preso. Porque exatamente foi isso que eu falei, ó. Começa em mim, mas o objetivo não sou eu. É o Bolsonaro, vocês não estão entendendo isso. Eu gritava e até parte da direita, que eu faço parte, me criticava, dizendo, não, isso aqui não vai acontecer, não vai, está acontecendo. Quase como uma voz profética que contou tudo isso. Agora, deixa eu falar sobre o meu sentimento. Meu sentimento é assim, é uma perseguição, é um jogo de cartas marcadas. O Alexandre de Moraes é o ministro relator, é o perseguido, é o juiz, é o promotor, é o delegado, ele mesmo julga o habeas corpus. Entendeu? Isso não faz parte do ordenamento jurídico. Uma coisa óbvia. Qualquer criança vai dizer isso. Não faz parte do ordenamento jurídico. Agora, qual o sentimento que eu tenho? Você perguntou do meu sentimento. A questão jurídica está clara que é uma perseguição. O Brasil inteiro, o mundo inteiro já sabe que é isso. Não há expectativa de uma absolvição do Bolsonaro por parte do seu algoz. Alexandre de Moraes não é um juiz, tornou um algoz. O mundo inteiro sabe disso. Agora, falando também juridicamente, eu quero trazer tranquilidade ao povo conservador. Falar juridicamente com vocês. Não há mais possibilidade de prisão preventiva nessa fase do inquérito, que já não é inquérito, é um processo. Agora, a prisão de Bolsonaro ela pode acontecer após uma condenação e a execução dessa condenação. Vamos supor que o Bolsonaro seja condenado pela primeira turma do STF, ele ainda tem mais um recurso, que é a parte de execução disso. Então ele tem um gap para acontecer isso. Se acontecer isso aí, Bolsonaro vai para onde? Para onde vocês acham que o Bolsonaro vai? Você acha que o Bolsonaro vai se entregar? O povo brasileiro, olha bem para mim aqui, ó. Olha o que está custando esse negócio aqui. Você acha que o Bolsonaro vai se entregar? O capitão que não rouba, você acha que ele vai deixar um sistema corrupto, podre, mentiroso prender? Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer.
Se eventualmente o Moraes fizer essa grande bobagem de condenar Bolsonaro a uma prisão sem crime, Bolsonaro vai lá para a QL 16 em Brasília, que fica perto da minha casa, pela embaixada dos Estados Unidos, e vai entrar tomar um café lá. E eu falo assim, vem me buscar aqui, Moraes. Vem me buscar aqui na embaixada dos Estados Unidos. Eu quero ver se eles vão ter culhão para fazer isso. Eu quero ver se o Moraes, se os ministros da Suprema, da primeira turma do STF, que estão prestes a ter o seu passaporte com visto, não o passaporte, seu visto cancelado pelos Estados Unidos, o seu SWIFT, que é por onde eles podem ter o cartão American Express, onde eles podem ter American Airlines, tudo que é relacionado aos Estados Unidos. Eu quero saber o que vai, se eles vão ter culhão para enfrentar o Estado americano e o presidente Donald Trump, que eles mesmos acusam de ser o xerife do mundo, e o Trump hoje é o xerife do mundo. Só que a gente tem o xerife, agora a gente tem o subxerife, que é o Milley, a gente tem o Bukele, e a gente em 26 vai ter Bolsonaro de novo. Porque aí tem um instituto muito conceituado no nosso estado, que é o Paraná Pesquisas, do meu amigo, do Murilo Hidalgo, que já apresenta uma pesquisa no primeiro turno com Bolsonaro 40 e Lula 16. Essa é isso que está apontando a pesquisa. Então, meus amigos, o que vai acontecer de maneira muito clara, óbvia e legítima? Se eles trucarem, não sei se você já jogou truco, Pedro. Eu jogava truco quando era mais jovem, agora que sou da igreja não jogo mais. Mas se eles trucarem, eles vão ouvir um 6 bem alto no ouvido. E o pau vai torar. E o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre o Brasil. Sobre a questão, é um blogueiro. Você acha que isso deixa você um pouco mais chateado em relação a falar de blog, o blogueiro ligado ao Bolsonaro? Quando é que começou esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro e como é que você se sente quando a gente fala assim, blogueiro, Eustáquio? Te deixa um pouco inferiorizado quando a gente usa esse termo, ou a imprensa usa esse termo hoje, Eustáquio? Eles tentam usar esse termo para tentar me diminuir, porque eles têm medo de que tudo isso passe com eles. Porque eles não suportariam o que passou comigo. Não suportariam. Então, eles têm que mentir, porque isso é uma mentira. Eu passei pela faculdade, eu estudei na Unibrasil, lá sou contemporâneo. Eu estava no quarto ano de jornalismo, Douglas Santucci estava no terceiro, e tantos outros jornalistas que estão no mercado aí. Eu fui chefe de jornalismo da emissora de Paranaguá TVCI, que eu fiz ganhar da Globo em audiência. E até hoje, em Paranaguá, a TVCI bate 56 pontos contra 23 da Globo, do Jornal do Meio Dia. Que eu e o Chiquinho, o velho Chiquinho da CNT, que criou o Ratinho, o Borghetti, essa turma aí, fizemos em Paranaguá. Sou um jornalista profissional, premiado. O Sindicato de Jornalistas do Paraná, esse que me ignora hoje, me premiou como a principal reportagem do ano de televisão e jornal impresso, quando eu escrevi uma reportagem sobre os pescadores de Paranaguá na Gazeta do Povo, e fiz também pela TVCI, fazendo a produção e a direção desse material, e o repórter foi o Tony Casagrande, que é um amigo também que tem muito meu conceito. Eu não me incomodo com isso, porque, veja, Bruno, quando eu decido apoiar Bolsonaro, e sou banido da grande imprensa em 2018, eu tinha uma audiência, eu falava para 150 mil pessoas em Paranaguá e era o principal jornalista da cidade portuária. E era um pouco conhecido em Curitiba, não tanto, por causa da Gazeta do Povo. Mas hoje, eu sou conhecido por 220 milhões de brasileiros. Alguns gostam de mim, outros não, mas a maioria me conhece. E sabe o que aconteceu quando eles me baniram do jornalismo? Quando eles me dão esse título de blogueiro, que aliás nem blog tem, mas não me incomoda. Acontece que a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, se você entrar no Twitter deles agora, você vai ver, pega aí, entra no Twitter da Folha de São Paulo e veja quantos likes tem a última reportagem, ou as 3 últimas que eles postaram, e faz uma média. Vai ter 200, 300, quando muito. Quando eu estava no Twitter, as minhas reportagens tinham 35, 40,
1000 likes contra 230 deles. Veja a desproporcionalidade disso. Veja a desproporcionalidade disso. Então, o meu nome me tornou maior que grandes jornais do Brasil. E por isso que eles tentaram me censurar, me calar e fazer tudo isso. Mas eu estou muito tranquilo, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu falo em nome de Deus. O meu propósito, embora eu seja um bolsonarista e creio no presidente Bolsonaro e é o meu líder político maior, a minha luta é pelo reino de Deus, por um reino inabalável, por um reino de justiça, por um reino que não vai passar nunca mais. Essa é a minha luta. E eu tenho a convicção que em 26 Bolsonaro vai voltar, porque tudo caminha para isso, o mundo empurra para isso. E em 2018 eu decidi apoiar Bolsonaro porque eu entendia que esse sistema PT-PSDB que a gente vivia era parecido com a República Café com Leite da década de 1920 e, na verdade, era a esquerda governando o Brasil, fantasiada de azul ou de vermelho, mas dava igual. Eram uns um pouquinho mais radicais, outros um pouquinho mais caviar. Mas, sim. Então, a minha decisão foi ser um homem de direita por reconhecer os princípios Deus, pátria, família e liberdade, que é o que eu luto hoje, e muito disso eu perdi, né? Muito disso eu já perdi a minha liberdade, perdi parte da minha família, mas estou convicto no propósito que sobrepõe a circunstância. Por que os ministros têm um medo gigantesco do... fugiu o nome do ministro aqui? Todo Moraes. mundo tem... Oi? Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes. Inclusive, os dois ministros que o Bolsonaro indicou, é um silêncio total. Ninguém questiona o Alexandre de Moraes. Por que tem esse medo, Oswaldo? E, inclusive, no Rio de Janeiro, teve aí o Carnaval, o Barroso estava conversando lá com o Paes tranquilamente. O Paes que foi condenado a tantos anos de prisão, a uma intimidade assim muito próxima. Assim. Por que todo mundo tem medo do Alexandre de Moraes? Hein? O que esse cara tem de tão... O que a Vossa Excelência, o ministro, aí tem tão de importante assim que o pessoal tem medo? Não. Todo mundo não. Eu não tenho nenhum medo dele. Tenho zero de medo dele. Aliás, agora que eu dei a notícia que o MP da Espanha recusou... Eu falo do medo dos ministros, Oswaldo. Os outros ministros, os outros têm medo dele. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero deixar bem claro isso. Eu não tenho medo de Moraes. Aliás, agora que o Ministério Público da Espanha já rechaçou o pedido estúpido dele e disse, aqui na Espanha isso é liberdade de expressão. Quase que faltou colocar chupa Moraes na petição. Mas mesmo com o Ministério Público rechaçando isso, Moraes, se você quiser, você vem aqui na Gran Via, na Espanha, Gran Via 86, bem em frente ao McDonald's lá. Você vem, eu e você, eu me entrego para você. Faço assim, pode me algemar, pode me levar, mas tem que ser você. Ou o delegado Fábio Shore. Qualquer um dos dois eu me entrego. Mas tem que vir aqui me pegar. Mas tem que ser só eu e você. Não vou reagir, não vou te dar porrada, não vou xingar. Só vou fazer assim para você me colocar o gênero. Mas só nós dois. Tá feito o desafio aqui ao vivo. Os ministros têm medo dele porque na operação Spoofing, em que os hackers da Vaza Jato pegaram os telefones do Dallagnol, do Sérgio Moro, dos nossos conterrâneos aí do Paraná, tinha muita coisa. Eu sei disso porque eu fiquei preso na mesma cela que o Chiclete, que o hacker da Vaza Jato. Então, o Moraes, ele requereu tudo isso, indevidamente, para o gabinete dele. Ele tem as conversas do Gilmar Mendes, ele tem do Barroso, e tem coisa que eu não posso contar aqui, né? Eu tive preso com o Chiclete, assim. Ele, inclusive, me deu o arquivo da Operação Spoofing, e muito disso eu noticiei. Então, mas tem coisas que eu não vou falar aqui para não comprometer o teu programa, que tem tanta audiência aí, e tem a liberdade de falar, porque se eu conto as coisas aqui, derruba a República. A República do Judiciário. Oswaldo, como é que foi a sua passagem pela Papuda? Como é que você era visto pelos presos quando você foi levado ao presídio? É verdade que falaram para você se passar como se fosse um animal? É isso, Oswaldo? Na verdade, os agentes penitenciários, né? Assim, aqui vocês são todos animais. Na cadeia,
Você não pode olhar no olho de um agente penal. Você tem que andar olhando para baixo. Se você olhar no olho dele, você leva porrada. Isso é regra na cadeia. Então, você tem uma cela que cabe, uma cela com 8 camas e tem 28 presos. Ou seja, 20 tem que dormir no chão. Um tem que dormir no boi. O boi é o lugar que é o banheiro, que não tem vaso. A cadeia do Brasil, os presos são tratados como animais. E, aliás, essa é inclusive uma pauta que eu tenho para falar com o presidente Bolsonaro quando ele voltar ao poder, que 70% da massa carcerária não é de bandido. É de um pai de família, de alguém que eventualmente cometeu um crime, fez um deslize, mas não é um criminoso. Cometeu um erro e está pagando por isso. Mas vai sair do sistema penitenciário como um criminoso, porque lá é uma escola do crime. E eu fui torturado, eu fui espancado no complexo penal de Papuda pelos agentes carcerários, e a minha relação com os outros presos era terrível, porque imagine, eu chego no dia 18 de dezembro como um bolsonarista, e na cadeia o assunto era que Bolsonaro não ia dar saidinha para eles. Então estava todo mundo querendo me matar. Então era os presos querendo me matar, os agentes carcerários querendo me matar, todo mundo querendo me matar, me bater, tudo. Então eu apanhei igual cachorro na Marcas por isso, né? Mas saí vivo e estou aqui, graças a Deus, para cumprir o meu propósito. Daniel Silveira, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Alguns políticos que também acabaram sendo alvos de perseguições, posso dizer dessa forma, Oswaldo? Perseguição política, o Daniel Silveira é meu amigo, meu irmão. O Daniel Silveira está preso hoje também, sofrendo demais lá em Bangu 8, por ter falado o que pensa. Algumas pessoas falam que o Daniel exagerou, eu acho que o Daniel foi até muito sutil. Então, sim, é uma perseguição. Daniel Silveira é o maior símbolo de perseguição política do Brasil e é meu amigo, de dentro da minha casa, meu irmão. E eu tenho certeza que o Daniel será um senador da República, será um cara gigante nos próximos anos aí. Mas ele tem sofrido demais e é uma grave violação contra os direitos humanos a prisão do Daniel Silveira. Daniel Silveira é um herói nacional para mim e eu bato continência para ele. Quer dizer, preso sem nem ter sido julgado, sem nem ter sido... Não, ele foi julgado, pelo menos... foi condenado. Aí o Bolsonaro deu um indulto para ele, aí o STF derrubou um indulto para ele. É uma confusão totalmente fora do sistema jurídico, ordenamento jurídico brasileiro. É uma perseguição política igual a do Cid. O tenente-coronel Cid, ele fez uma delação premiada com uma faca no pescoço. Isso vazou o áudio do próprio Moraes dizendo, se você não falar, tua filha vai ser, tua mulher vai ser teu pai. Pô, tem o áudio, tem o áudio e vídeo disso falando. Entendeu? Tem um áudio do Cid, assim, os caras querem que fale o que eles querem. Igual a música do Chorão, do Charlie Brown Jr. É tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela... Então, até assim, não tem jurídico, não tem sistema, é perseguição, mas essa perseguição vai acabar. Vocês podem anotar o que eu estou falando. Do alto do meu segundo exílio. Tá chegando o tempo em que esses perseguidores vão ser enforcados na própria forca que fizeram. É profético isso. Joyce Eichmann, uma das lideranças. Pedro, pode seguir, depois eu pergunto sobre a Joyce Eichmann. Perfeito. Não é em relação ao sistema eleitoral brasileiro, porque, particularmente, eu já verifiquei tudo certinho. Eu tenho uma confiança nas urnas eletrônicas, só não sei onde que é contado os votos, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vi uma coisa muito estranha, foi quando quando o ministro manda prender, soltar ônibus, que eleitores, de uma forma irregular, vai lá, interfere diretamente, prisão de dinheiro, né, que seria para compra de voto, a justiça manda liberar alguma coisa nesse sentido. E quando vai uma entrevista a uma televisão muito grande, o apresentador fala assim, o senhor está livre, não deve nada para ninguém. Parece que estava tudo em conjunto para que a eleição fosse para aquele outro lado lá. Qual que é o seu pensamento sobre o sistema eleitoral brasileiro, Oswaldo? O sistema eleitoral brasileiro, ele é um dos únicos do mundo que não tem uma contagem pública de votos e que não aderiu ao voto impresso. Quando as pessoas falam do voto impresso, tentam desqualificar dizendo que é retroagir,
Não, eu tive no Paraguai, eu tive na Argentina, na Espanha. É o voto eletrônico, mas que a urna imprime um comprovante e joga num baú, para que depois, eventualmente, por amostragem, façam uma contagem, dizendo quantos votos a urna teve e quantos votos tem o papelzinho ali, sem necessário. Por amostragem. É um projeto de lei que no Brasil foi feito até por um homem de esquerda, que é o Roberto Requião de Mello e Silva, ex-governador do estado, foi senador por muito tempo, um homem convicto de esquerda, que agora também está brigando com o PT. Porque a própria esquerda se perdeu nos seus conceitos. O sistema eleitoral brasileiro é muito frágil. E, para mim, é muito claro e muito óbvio que quando você não quer que haja transparência, você está escondendo uma coisa. Eu não posso vir aqui dizer para você que teve fraude eleitoral. Porque, como jornalistas, a gente tem que falar com 100% de prova. E isso eu não posso dizer que seria leviano da minha parte. Agora, eu posso afirmar para vocês, categoricamente, que o sistema eleitoral brasileiro é frágil e que não há transparência no que tange a contagem pública dos votos. Você tentou invadir o apartamento da Joyce Eisman? Como é que foi essa confusão, em Oswaldo? A Joyce no Paraná, ela é conhecida, bem conhecida, né, pela sua vaidade. E quando deputada federal, ela ficou tão vaidosa que comia muito pudim, inclusive. Ela foi dar uma coletiva de imprensa sobre um caso que eu mesmo denunciei e convidou a imprensa para essa coletiva. E eu, como jornalista profissional, fui até a coletiva. E quando eu chego, a assessora de imprensa falou assim: você não entra, você está barrado. E daí eu falei assim: por quê? Porque a deputada não quer que você entre. Aí eu falei assim: tá bom. E desci e transmiti a coletiva de imprensa através da live de um outro colega jornalista que estava lá. Foi isso que aconteceu. Então, tem coisas que a Joyce fala. Tanto que a Joyce não ganhou mais eleição para deputada, fez um fiasco na eleição de prefeito e agora está em São Paulo lá querendo voltar para o jogo, querendo voltar para o nosso time conservador, mas ela perdeu o acesso. Aqui ela não tem mais espaço. Você denunciou o ex-presidente Rodrigo Maia. Quando que a tua voz começou a ganhar ainda mais peso? 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, Bolsonaro sobrevoando quando você estava com o microfone na mão. Quando que você fala assim, puxa, a minha voz está fazendo a diferença em relação a esses manifestos? Quando em 19 de abril de 2020, eu convido o Roberto Jefferson para uma entrevista igual essa que vocês estão fazendo comigo. O meu canal era menor que o de vocês. E o presidente Bolsonaro compartilhou no Facebook dele ainda, antigo. E no meio da entrevista, a minha ex-esposa, que eu perdi ela inclusive também, chega e fala assim: Oswaldo, você não sabe quem está assistindo a tua live. O presidente Bolsonaro compartilhou. E uma live que eu esperava ter 80 pessoas, bateu 172 mil só no meu canal do YouTube. Fora quem estava retransmitindo. Batendo mais ou menos 400 mil pessoas simultâneas enquanto eu fazia live. Só no meu canal do YouTube, 172 mil pessoas foi o pico. Isso não existia. Isso não existia. Eu fiz o que a história nunca viu. Eu tive mais audiência que programa de televisão e de rádio por meio de um canal do YouTube pequeno. E aí a minha voz começou a ser escutada de uma forma desproporcional. E aí eles tiveram que de alguma maneira me calar. O que a gente está percebendo aqui, como eu falei agora há pouco, né, não querendo ser repetitivo, parece que é jogo de cartas marcadas, o julgamento do Bolsonaro, dos supostos golpistas, né, pessoas que foram lá dar o golpe com batom, né, e recentemente, né, um pouquinho antes, teve pessoas que invadiram tudo lá contra o impeachment da Dilma, e eram manifestantes, agora são os golpistas. Mas parece que aqui, na minha visão aqui, que está tudo jogo marcado, será condenado a 50 anos de prisão Bolsonaro, todos os envolvidos ali, e não tem volta essa situação. Até porque... Se prender o Bolsonaro, até eu volto para o Brasil, e o Brasil vai parar.
Ó, Moraes, um recado para você. Você prendeu o Bolsonaro, já prepara um espaçozinho para mim na cadeia também, que eu vou voltar ao Brasil. Mas eu acho que isso vai Voltar ao acontecer, Brasil. porque o Moraes ele sai de lá em Não vai 40 acontecer. e 2040. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque eu já falei para você. Se mandar prender o Bolsonaro vai para uma embaixada. Vai para uma embaixada. E aí? Vai para a embaixada dos Estados Unidos. Vão peitar o Mas Trump? você acha que ele vai fugir? O Não vai Bolsonaro fugir. Vai tomar um fugiria do café na Brasil? embaixada. Não. Vai tomar um café na embaixada dos Estados Unidos lá. Vai fazer isso. Vem me prender aqui, Moraes. Tô tomando um cafezinho aqui com o embaixador. Vem me prender aqui. Vem. Você gostaria de ser candidato, Oswaldo? Eu vou ser candidato a deputado federal quando eu voltar. E depois senador da República. Vou ser. E o objetivo é o Senado da República porque lá eu quero dar o meu voto de impeachment para Alexandre de Moraes. E posteriormente eu mesmo prender ele, algemar ele. Porque eu sou uma prova viva do abuso de autoridade. Sou uma prova viva disso. Então, não tenho vaidade, não tenho sede pelo poder. Eu quero ir ao Senado da República para ter o gostinho de falar assim, se eu voto, senador Oswaldo, sim, pelo impeachment de Moraes. Depois impeachmentado. Nós vamos prender ele. Isso vai acontecer. Vai demorar um pouco, não vai ser tão rápido, mas vai acontecer. Eu vou gastar minha vida por isso. Eu não planejo mais comprar uma chácara, comprar uma casa na praia. A gente não tem esse sonho, Bruno, a gente que é de Curitiba. Juntar dinheiro para ter uma casinha na praia, para ir final de semana, para ter uma chacrinha lá perto da Fazenda Rio Grande, Fincões, lá, para comer uma galinhada. A gente não sonha isso, nós que somos curitibocas, né? Eu que sou curitibocas. Tinha esse sonho, né? Trabalhava na TVCI lá, comprar um terreno em Pontal do Paraná, depois construir, em Matinhos, Balneário. Hoje eu não sonho mais com isso. Hoje eu não tenho mais esses sonhos. Hoje a minha vida é dedicada para o impeachment de Alexandre de Moraes e sua futura prisão. Eu vou gastar minha vida por isso. E eu vou ficar com o cabelinho branco. E os meus filhos vão dizer um dia assim, o meu pai era um homem de oração. Eu vi o meu pai orar todas as manhãs. E ele disse que, inclusive, ele me emociona, o documento aqui da Fiscalia, do Ministério Público da Espanha. O Ministério Público da Espanha fala assim, olha, tá aqui no vídeo da Mariana, ela colocou a foto do delegado Fábio Schor e disse assim, estão pedindo a extradição do Eustáquio porque a filha dele falou assim, eu tenho 16 anos e eu vou orar até acontecer. Na tradução dele é rezar, tá? Que você cumpra. E eu e minha casa, nós vamos orar até acontecer. Até acontecer. E o Alexandre de Moraes, o Amalequita deste tempo, terá o seu nome esquecido da face da terra. E a verdade e a justiça vão voltar a prevalecer sobre a nossa nação. Eu vivo por isso hoje, se preciso for, eu morro por isso. Porque vocês que estão aí no Brasil, talvez estejam sob algemas que precisam ser quebradas. E eu vou dedicar minha vida para isso, Val. Eu vou dedicar minha vida para isso, Bruno. Hoje eu entendo que eu só nasci para isso. Eu fiz uma faculdade de jornalismo para isso. Eu sou um jornalista profissional, diplomado, premiado pelo meu estado. E ignorado por aqueles que deveriam me defender. Mas a frase mais bonita que eu tenho para dizer para vocês, que as pessoas, agora está todo mundo acreditando que o Trump entrou no jogo, o Musk também, mas quando eu falava isso lá atrás, há 5 anos, eu dizia assim, a pedra angular vai se chocar com o sistema. A pedra angular, o sistema já se chocou, tá? O sistema já está em convulsão. Oswaldo, não te dá uma agonia em saber que nós temos aqui senadores no Brasil aqui que são de direitas, incluindo aqui o senador Sérgio Moro, e ele declina em pedir aqui a questão do impeachment do Alexandre de Moraes? Você não acha que algum senador já deveria ter feito isso, Oswaldo? Veja, o Sérgio Moro, ele fez um trabalho tão lindo, né, tão bonito, tão incrível lá na Lava Jato.
E, para mim, o maior erro dele, do Deltan, foram desviar o propósito deles. Eles nasceram para aquilo e fizeram um trabalho tão incrível. E se eles permanecessem naquilo que eles nasceram, nasceram para fazer, que era a justiça, hoje eles estariam muito maiores. Mas o Sérgio Moro, ele quis enviesar para a política. E pode ser até ele na pesquisa é o primeiro para o governo do estado aí. Não sei se vai conseguir se manter até lá. Mas o desejo dele pelo poder fez com que houvesse um descrédito na Lava Jato, que foi uma grande operação e eu respeito demais. E o Sérgio Moro, ele não é um cidadão de direita. Com todo respeito, desculpa se eu estou chocando vocês, eu estou deixando vocês tristes. O Sérgio Moro, veja, o ser antipetista não quer dizer ser um cidadão de direita. E isso se confundiu muito no decorrer do tempo. E sim, o Sérgio Moro foi um antipetista, até entrar no sistema, porque agora que ele está no sistema, ele tem que, de alguma maneira, compor com o Moraes, porque ele mesmo estava para ser cassado, ter o seu mandato cassado. E a própria justiça, a pedido, bom, não vou falar sobre isso, porque é uma pauta complexa. Mas, enfim, sim, respondendo a tua pergunta, ele deveria, sim, se posicionar a favor do impeachment do Moraes, e ele não se posicionando, ele fica em cima do muro, no mesmo muro da Odebrecht que ele mesmo condenou. Vamos falar de 8 de janeiro, ele é teu amigo, ele conversa com você, porque a gente percebe que o Deltan ele tem uma linha diferente. Veja, eu e o Deltan, a gente tem uma conexão religiosa, né? Comungamos da mesma fé, mas não, a gente não conseguiu ser amigos, né? Infelizmente. Pena. Bruno, pra gente fechar, 8 de janeiro, aquela questão que até hoje a gente tem pessoas presas pela invasão que aconteceu em Brasília. Gostaria da sua opinião. Foi tentativa de golpe, Oswaldo? Veja, 8 de janeiro. 8 de janeiro foi um ato isolado, porque eu estive no quartel, montei um podcast no quartel general em Brasília, mas saí de Brasília dia 12 de dezembro. A nossa base de liderança saiu dia 24 de dezembro, porque a gente já entendeu que o nosso manifesto tinha que chegar ao fim. Tinha que chegar ao fim. A gente não tinha o apoio necessário para fazer o que a gente queria. A gente não queria dar um golpe. A gente queria só, na verdade, uma transparência na urna eletrônica que a gente achou que não tinha e ainda acha que não teve. Mas pela conjuntura do momento, sobretudo o governo Biden, a gente decidiu parar. Então o povo do 8 de janeiro não é o mesmo povo do quartel. Então isso tem que ficar muito claro, ninguém sabe disso. O 8 de janeiro foi convocado por infiltrados. Ramiro dos Caminhoneiros, ele mentiu. Ele disse, tem 20 mil ônibus indo para Brasília. Ou seja, muita gente boa e inocente foi induzida ao erro para 8 de janeiro, achando que tinha 20 mil ônibus ainda. Mentira. Ana Priscila Azevedo, não é de esquerda, ela é uma intervencionista. Ela não queria Bolsonaro no poder, ela queria uma ditadura militar, uma verdadeira ditadura militar. Não é de direita. Infiltrados no dia 8 de janeiro, que entraram e quebraram tudo antes. Nós temos vídeo do povo gritando, não quebra, esse povo que gritou não quebra foi preso. Então, eu estou escrevendo um livro, 8 de janeiro, o dia da mentira. Quem sabe a capa seja o Moraes com nariz de palhaço, que vai denunciar e colocar toda essa verdade. Eu mesmo estava no Paraguai dia 8 de janeiro. Então, sim, houve dano ao patrimônio, sim, algumas pessoas conservadoras de direita, na empolgação, como no estádio de futebol, passaram batom na estátua. Algumas sim deram uma celularizada, né, quebraram. E essas que quebraram, que exageraram, elas sim têm que pagar pelo que fizeram, dano ao patrimônio de 1 a 6 meses de prisão ou multa. Essa é a única verdade. Perfeito. Bruno, fique à vontade aí para fazer a última pergunta, se despedir, fique à vontade, meu amigo. Eu vi uma declaração do Oswaldo. Se tivesse o Magno Malta, o Alexandre estaria numa situação diferente. Por quê? Falta mais energia aos nossos políticos hoje, por isso que a história está desse jeito hoje, Oswaldo? Falta compromisso com a verdade, com a justiça e coragem. Falta coragem.
coragem, essa é a palavra. Rema para esse tempo. Então, mas agora o Magno Malta está de volta, né? Está lá. E sim, como um leão, cheio de coragem, ele vai ser um daqueles que vai encabeçar esse processo pelo impeachment do Moraes. Vai acontecer. Fica tranquilo, povo brasileiro. Eu paguei um preço alto, estou pagando um preço altíssimo por isso. Mas estou pronto para voltar ao Brasil e celebrar com vocês a verdade. Obrigado, Bruno, pela entrevista, foi incrível. Obrigado, Bala, pelo carinho aí. E conte comigo sempre que você precisar. Tamo junto. Perfeito. Só para me fechar aqui, eu gostaria de entender como que... Porque eu tenho uma dificuldade enorme para pagar minhas contas, manter minha família, e olha que eu tenho a minha liberdade aqui, eu corro para lá, corro para cá. Eu gostaria de saber como é que está sobrevivendo o Oswaldo aí, como é que foi essa questão da Espanha te abraçar aí. Você pode falar para a gente, Oswaldo? Como eu falei, eu vendo os meus livros, as pessoas me apoiam através de uma chave Pix que eu tenho do Oswaldinho, meu filho, porque a minha mesmo, o Moraes já bloqueou. E é todo, pô, eu acordo, às vezes, olho na conta, lá tem R$300, R$400, vou no mercado, compro bolacha para as crianças, compro Ramon, compro tudo, e aí vou vendendo meus livros, as pessoas vão apoiando com Pix. Nunca faltou nada, nunca vai faltar. Nunca faltou e nunca vai faltar. Eu agradeço esse povo que me apoia, através do Pix, através de tudo. Rapidinho aqui, Oswaldo, voto auditado, é voto impresso? Mas não é essa mesma urna eletrônica que elegeu o presidente Bolsonaro? É um voto numa urna eletrônica, como a urna do Paraguai. Eu tive no Paraguai. É uma urna eletrônica, que você vota eletronicamente, ela computa para o sistema, mas o comprovante não vai ficar com você. Cai numa urna que é lacrada. É isso que é o voto auditável. Simples. É um voto eletrônico, não é retroagir, é avançar na tecnologia. Perfeito. Foi uma honra receber você aqui. Bruno, incrível aqui a tua participação junto com a gente aqui. Oswaldo, até fazer um convite para você aqui. Você tem o nosso contato aqui, né? Inclusive tem os teus amigos aqui do lado, aqui que é o nosso vizinho. Você acredita que acabou o açúcar ontem? Eu fui aqui na Oca, aqui, né? Na aldeia, Oca, na aldeia aqui pegar açúcar emprestado. Fique à vontade sempre aqui com esse teu amigo aqui, viu, Oswaldo? Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Abraço, tchau, Bruno. Tchau. Boa terça. Obrigado, Oswaldo. Até amanhã, Pedro. Beleza. Meus amigos, voltaremos amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos conversar com a Brenda, ela que é a presidente da Câmara de Mandirituba. Vamos falar tudo sobre a vida dela e muito mais. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.